Olá! Esse é mais um episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. Nos episódios anteriores, falamos sobre chamas gêmeas, conexões espirituais e também sobre o risco de confundirmos uma conexão espiritual de chamas gêmeas com uma obsessão mental e emocional. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição. E hoje vamos conversar sobre um tema que pode atravessar gerações. Um tema que desperta muita curiosidade e até encantamento pelas sincronicidades na conexão. As chamadas relações de chamas gêmeas. Será que existe alguém destinado para você? Será que todo encontro é programado para acontecer? Será que algumas almas realmente se reconhecem ao longo da jornada porque já se encontraram em outras épocas? E se isso for verdade, como identificar essa conexão? Por que eu falei se isso for verdade? Porque da mesma forma que reforcei nas explicações sobre a jornada de chamas gêmeas, não existe uma comprovação científica dessa jornada de almas gêmeas. Então é questão de crença, do que você acredita, do que faz sentido para você e para o seu despertar. Você pode acreditar ou não. Vamos refletir juntas sobre esse contexto. Eu quero primeiro trazer a explicação sobre o que é a jornada de almas gêmeas. Dentro de muitas tradições espiritualistas modernas, acredita-se que as almas gêmeas são almas que possuem uma profunda afinidade energética e evolutiva. Não seriam duas metades incompletas, mas duas consciências que compartilham valores, aprendizados e propósitos semelhantes e em comum. A ideia central é que essas almas se encontram para apoiar o crescimento uma da outra. E aqui existe um ponto importante. Quando falamos em almas gêmeas, não estamos falando apenas de relacionamentos amorosos. Uma alma gêmea pode se manifestar como um parceiro amoroso, uma amizade profunda, um mentor, um familiar ou alguém que transforma a nossa vida de maneira significativa. Será que existe alguém destinado para você? Essa é uma pergunta que ninguém pode responder com absoluta certeza. Ela pertence ao campo da espiritualidade e da crença pessoal, como eu já disse. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. E se o verdadeiro propósito não for encontrar a pessoa perfeita? E se o verdadeiro propósito for nos tornarmos capazes de viver relações saudáveis quando esses encontros acontecerem? Porque mesmo que existam almas destinadas a se encontrar, a forma como vivemos esse encontro continua sendo uma escolha que pode ser consciente e individual. E acredito que esse é o grande diferencial em relação a transformar a dor em aprendizado, em processo evolutivo. Eu não quero aqui minimizar o sofrimento de ninguém e as experiências de cada um, mas trazer à consciência uma
possibilidade de ver a vida, de enxergar por outro ângulo e poder perceber o bem oculto em cada conexão. Vou trazer algumas características que são comuns nos relatos sobre as conexões de uma jornada de almas gêmeas e eu quero falar aqui para você. Muitas pessoas que acreditam ter encontrado uma alma gêmea relatam algumas sensações semelhantes. Uma delas é aquela sensação de profunda familiaridade. Existe uma impressão de reconhecimento, como se a convivência fosse naturalmente confortável, sem necessidade de máscaras, como se as almas já se conhecessem há tempos, mesmo com pouco tempo de convívio envolvido. E isso traz um conforto para a segunda característica, que são as conversas profundas. Normalmente, tem diálogos profundos que parecem fluir com facilidade. Existe interesse genuíno em compreender o outro, em ajudar e apoiar o outro, sem segundas intenções, sem barganhar o ganhar e perder, não. São almas gêmeas. E justamente para contribuir para a terceira característica, que é o crescimento mútuo. Porque a relação inspira evolução. Não apenas paixão, mas amadurecimento. E a quarta característica é o respeito à individualidade. Mesmo existindo a proximidade, cada pessoa continua sendo ela mesma. Não tem aquela necessidade de se anular para caber, sem máscaras. E isso traz a quinta característica, que é a paz emocional. Nem sempre ausência de desafios. Muitas pessoas confundem a conexão de almas gêmeas com uma conexão que não tem desafios. Não é isso, mas tem uma presença consciente, uma segurança emocional. As almas se ajudam mutuamente para crescerem juntas, para evoluírem juntas. Não tem ego, não tem competição, não tem disputa. E a última característica que eu quero trazer aqui é o sentimento de pertencimento. É uma sensação muito gostosa, inexplicável, de que você pode ser quem realmente é, sem rótulos, sem máscaras, sem precisar provar o seu valor. Você pertence àquela relação. Essas são algumas características bem comuns desse tipo de conexão de almas gêmeas. Se você conhece alguma outra ou viveu alguma que eu não tenha falado aqui e queira compartilhar as suas experiências com a gente, escreve aqui nos comentários que serão muito bem-vindos. E você, já se perguntou o que uma alma gêmea não é? Talvez essa seja a parte mais importante do vídeo, que é você saber o que uma conexão de almas gêmeas não deveria fazer você sentir. A gente tem falado muito sobre o que a conexão faz você sentir, né? Então vamos agora para o inverso. O que uma conexão de alma gêmea não deve fazer você sentir? Primeiro, sofrimento constante. Pode ter sofrimento sim, mas por desafios pontuais. Não é uma pessoa que vai fazer você sofrer o tempo todo, ou que fica fazendo altos e baixos. Você sofre, aí dá um pouquinho de migalhas, aí você fica bem, daqui a pouco você sofre. Isso não é alma gêmea. Outra, humilhação. Jamais. Essa ferida emocional da alma normalmente não vai ser acionada por uma jornada de almas gêmeas.
Outra, dependência emocional. A alma gêmea, ela não vai acionar esse tipo de característica no seu relacionamento. Outra, manipulação, abandono repentino, perda da própria identidade. Não tem esse tipo de característica a jornada de alma gêmea. Eu não soube de nenhum relato de que uma conexão de alma gêmea tenha enfrentado algum tipo dessas dinâmicas desafiadoras que eu listei aqui para você. Porque o amor de almas gêmeas é um amor genuíno, é um amor puro, espiritual, que traz crescimento, que traz expansão. Se existe uma alma gêmea destinada a você, não temos como confirmar. Pode ser que sim. Mas tem uma frase que eu gosto muito e cabe nessa questão para você refletir, que diz assim: os encontros podem ser destinados sim para acontecer. Não temos como precisar isso. 50% sim e 50% não. Mas a permanência de alguém na sua vida, independente de rótulo, se chama gêmea, alma gêmea, relação kármica, abusiva, tóxica, narcisista. Qualquer uma dessas que falamos aqui na série, anyway, é uma escolha sua, que pode ser consciente e alicerçada em seus próprios valores e convicções, alinhada ao que te faz bem e feliz. Você pode escolher a vida que quer construir. Você pode escolher as suas batalhas. Você pode escolher o aprendizado, a cura das feridas, dos traumas, de tudo aquilo que te faz sofrer. É uma escolha. E eu gosto de reforçar isso porque às vezes a gente fica presa em relações e situações e experiências que nos fazem sofrer demais por anos, por décadas. E eu me incluo nessa reflexão porque se eu sou a prova viva disso. Eu não tinha esse conhecimento. E tá tudo bem. Não vou me culpar por isso, não vou me condenar, nem me cobrar. Eu vou aprender as lições e transformar a partir de agora. Mesmo que duas almas tenham uma conexão profunda, o relacionamento pode ter uma base sólida de presença, diálogo, respeito, maturidade, compromisso, profundidade, lealdade, responsabilidade emocional. Eu já estou dando spoiler do vídeo que vamos falar sobre um relacionamento saudável. Isso tudo é uma escolha. Você pode escolher como vai se sentir, como vai querer se sentir. Você pode escolher a pessoa que vai seguir junto com você nessa jornada. Nenhuma conexão se sustenta apenas pela intensidade do sentimento. Muito menos quando faz mal, quando faz você sofrer, quando faz você duvidar daquilo que você acredita, quando faz você se diminuir para caber, quando faz você negligenciar seus valores. Uma hora você vai acordar e perceber que só o sentimento, por mais amor que você sinta, por mais amor envolvido, é pouco para manter a conexão ativa. Você vai despertar para o que essa conexão faz você sentir. E talvez esse seja o grande aprendizado de todas as conexões amorosas que trouxemos até agora aqui na série Relacionamentos na Prática. Eu já falei isso e vou reforçar.
o que o outro faz você sentir, independente da conexão que você está vivendo e construindo agora. Se as almas gêmeas existem, elas não chegam para completar ninguém. Elas encontram pessoas que já estão em processos similares na vida. Pessoas que se dispõem a aprender a amar e se respeitar. Pessoas que compreendem valor, feridas, traumas, vidas. Talvez você esteja esperando encontrar alguém especial. Talvez esteja se perguntando se aquela pessoa era sua alma gêmea. Mas eu quero te convidar a refletir mais profundo. Quem você tem sido nessa jornada? Porque a relação mais importante da sua vida continuará sendo aquela que você constrói consigo. Por isso, continue cuidando da sua energia, da sua luz, do seu conhecimento, do seu coração, da sua alma, da sua paz, equilíbrio, expansão. E permita que a vida apresente os encontros, marcados ou não, direcionados ou não, de almas gêmeas, chamas gêmeas ou não, que forem necessários e destinados para a sua evolução. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita em almas gêmeas? Você já sentiu uma conexão que parecia ir além da explicação racional? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito conhecer um pouco da sua história de vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém especial que também acredita no poder dos encontros de alma. Um beijo no seu coração e nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.